Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio, do projeto Escolha Educação, tá? Mais uma vez, uma aula de física. E hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre trabalho e energia. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para vocês um like aqui nessa nossa aula, compartilhamento, comentem, tá? Se tiver alguma dúvida, façam o pedido aí que vocês preferirem, algum exercício, alguma atividade, alguma dúvida que vocês têm aí durante o ano, tá? Pode fazer uma pergunta para nós. E acompanhe também os demais vídeos, tá? Nós temos aulas de filosofia, português, matemática, sociologia, história, geografia e uma infinidade aí. A gente está produzindo a cada semana, cada vez mais, tá bem? Então eu peço para vocês o like, tá? O joinha, tá? E o compartilhamento, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá falar um pouco desse tema. Eu já tinha falado no outro vídeo, né? Sobre trabalho de uma força. Trabalho de uma força nada mais é uma relação entre força e deslocamento. E a unidade desse trabalho, ele pode ser descrito como Newton metro, né? Newton vezes metros, ou então ele pode ser definido como joules. E joules nada mais é do que uma unidade de energia, porque trabalho também está relacionado com energia. E o que vem a ser trabalho com energia? Trabalho é justamente a variação de uma quantidade de energia num determinado sistema, tá? Então a gente entende que trabalho, né, por ser uma grandeza física, ele mede a transferência ou a transformação de energia. É o que está colocado aqui no nosso texto, beleza? A gente vai ver algumas maneiras de calcular esse valor do trabalho, e lá no final eu vou colocar mais 3 exercícios, né, de vestibulares, para a gente poder entender como funciona esse tipo de conteúdo, tá bem? Então aqui está desenhado, né, pessoal, vocês estão percebendo aqui, nessa primeira imagem aqui, nós temos uma pessoa tentando empurrar aqui uma mesa, né, um armário, né? Imagina, se ele não consegue empurrar esse armário, ele não tem um deslocamento, né? Se ele não tem um deslocamento, né, se o deslocamento dele é igual a 0, eu não posso dizer que realizou o trabalho. Tem força, porém não realizou o trabalho. Porque força nada mais é do que... Ou trabalho, né? Desculpem. Trabalho nada mais é do que uma relação entre força, deslocamento e o cosseno do ângulo formado entre os dois, tá? Entre a força e o deslocamento, tá ok? Lembrando que quando é paralelo, como tem esse modelo aqui embaixo, né? A força, ela aplicada no mesmo sentido do deslocamento, esse cosseno acaba sendo 0. E cosseno de 0, vamos lembrar que vale 1. Então, eu sei que trabalho é simplesmente a força vezes o deslocamento, tá bem? E a unidade dele, né, é dado em joules. Joules e também Newton segundo, Newton metro, beleza? Só que a gente vai trabalhar hoje com informações em joules, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, esse exemplo eu já até tinha falado na outra live, mas vamos lembrar o seguinte. Aqui eu tenho uma grua, né, um guindaste, ou grua, como o pessoal pode falar, né, e tem uma massa pendurada aqui nela. Pessoal, se eu tenho algo pendurado e ela está se movendo, está dizendo que está movendo para cima, eu posso fazer uma relação com o trabalho. Porque se a gente pensar para baixo, né, qual é a força que atua o tempo todo para baixo? É a famosa força-peso. É a primeira que nós desenhamos. Só que nesse caso, pessoal, além da força-peso, nós temos também a tração. E olha só que interessante. Se ele está subindo, ele está indo no o movimento dele é no mesmo sentido da tração. Então eu vou determinar que essa tração ela vai realizar um trabalho que eu chamo de trabalho motor, ou seja, está no sentido do movimento. Em contrapartida, a força-peso está me gerando um trabalho no sentido contrário. É um trabalho negativo, ou seja, um trabalho resistente. A peso ela está contrabalanceando, né, o valor do trabalho, tá bem? Do trabalho da força de tração. Então, no trabalho motor, é exercido pela força de tração. Já o trabalho resistente
é o trabalho da força-peso. E aí o trabalho resultante é um trabalho destinado pela força resultante. Se a força de tração for um pouco maior do que a força-peso, significa que ele vai ter uma aceleração nesse sentido. Se a força-tração for igual à força-peso, ele vai subir com velocidade constante, tá? Então, aí nesse caso, né, pessoal, o trabalho resultante, eu tenho um positivo e um negativo, acaba dando zero, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui o desenho, né? Se o movimento é para cima, né? Agora, se o movimento é para baixo, né? A força-peso atua junto com o corpo, tá? O trabalho da força-peso tem o mesmo sentido do movimento, beleza? Agora, uma outra coisa que eu queria falar com vocês. O trabalho, o deslocamento desse trabalho, né? Ele é uma linha reta entre dois pontos, tá? Imagina que eu tenho esse rapazinho na escada, ele tá aqui no ponto A da escada. Ele vai querer subir até esse ponto B. Então ele vai caminhar pela escada, vai para o ponto C até chegar no ponto B, não é isso? Porém, pessoal, o deslocamento que ele vai fazer em relação à força-peso simplesmente é nessa mesma linha da altura, ou seja, para baixo. Então aí significa que eu tenho a distância entre B e A, que a gente chamou de H, né? Temos aqui a força-peso, e lembra que força-peso era dado por massa vezes a gravidade, não é? Se é massa vezes a gravidade, então o trabalho vai ter essa classificação. Trabalho vai ser força-peso vezes deslocamento. Como a força-peso é massa vezes a gravidade, e esse deslocamento ele chamou de H, vai me dar essa relação. Trabalho equivale a mgh, tá? Ou mais precisamente, mg delta H, tá bem? No outro ponto, pessoal, eu gostaria também de falar para vocês aqui da força elástica. E a força elástica, imagina que eu tenho uma mola, né? Empurrei esse corpo nesse sentido, como está demonstrando aqui, ó. Empurrei a mola para cá, ela deslocou nesse valor em X, e então significa que eu tenho uma força da mola apontando para o centro e ela vai gerar o quê? Esse deslocamento. Ou então empurrei o corpo nesse sentido, a mola está presa, e a mola tende a forçar o corpo voltar para a posição inicial de equilíbrio, tá? Lembrando que o deslocamento sempre X. E aí, pessoal, esse aqui do lado tem a famosa área, né, o gráfico da mola, né, da força mola. Então, significa que a força elástica e a sua deformação, né, o eixo Y é dado em newtons e aqui em metros, né, a área desse gráfico vai me dar o trabalho realizado, tá? E aí, como é que eu vou calcular esse trabalho? Mesma coisa. Trabalho é igual força vezes deslocamento. Só que a força elástica, ela depende de um K, né? Kx vezes uma distância que também é x, só que esse gráfico aqui é um gráfico de um triângulo, né? Ela começa pequena e termina mais alto, né? Então significa que é um valor médio, ou seja, trabalho de uma força elástica nada mais é do que kx² sobre 2, tá ok? Então, aqui está lá a representação ali, né? Lembrando que x nada mais é do que o deslocamento, k constante elástica, e esse k, ele é dado em Newton por metro, tá bem? E um outro ponto aqui, ó, trabalho da força de atrito. E olha que interessante, toda força de atrito, ela age contra o movimento. Então, se ele empurra esse corpo nesse sentido, como está demonstrando essa seta, força de atrito age no sentido contrário, tá? Então ele sempre vai ser resistivo e sempre vai ter um sinal aqui, ó, de negativo, tá bem? E por último, é um teorema, tá? Teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética fala o seguinte, que o trabalho nada mais é do que a variação
de energia de um corpo, tá? Eu coloquei aqui energia cinética, eu vou calcular a energia cinética, mas é toda a variação de energia, tá? Mesmo a energia potencial, né, que é o caso quando chegava a uma determinada altura, mesmo quando era a energia de uma mola, tá? Então, trabalho em si é uma variação de energia, beleza? E de onde que eu vou ter? Eu sei que energia cinética, se é uma diferença, né, uma variação, então o cálculo é energia cinética final menos energia cinética inicial. E aí, calculando, eu vou ter massa, velocidade final, menos, se dividir por 2, né, e aqui até peço perdão aqui, ó, massa, velocidade ao quadrado sobre 2, menos massa, velocidade inicial sobre 2, tá? Então, esse é o valor do trabalho como energia cinética. Então, para a gente representar aqui, imagina um corpo com uma determinada força resultante. Força resultante é massa vezes aceleração, não é? Só que essa aceleração, para a gente, eu queria trabalhar ela. E aí peguei o quê? Equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A delta S. Se eu deixar isolado esse A, né, essa aceleração, eu vou ter essa relação. No lugar do A, eu vou colocar a equação de Torricelli. Então fica a velocidade final menos velocidade inicial, todas ao quadrado, dividido por 2 vezes delta S. Esse delta S, que nada mais é do que um deslocamento, ele passa para o outro lado multiplicando. E a relação força vezes deslocamento me dá trabalho. E essa massa multiplica aqui e multiplica aqui, eu vou ter força vezes a distância, é igual massa, velocidade quadrado final, dividido por 2, menos massa, velocidade inicial quadrado, dividido por 2, que é a mesma equação que estava aqui, tá bem? Então tem uma relação força e distância com variação de energia cinética, tá bem? Vamos lá, pessoal. Só para a gente guardar aqui, eu coloquei um resuminho, tá? Então aqui, ó, trabalho mecânico. Se ele for um trabalho da força gravitacional, nada mais é do que força-peso, né? Peso é massa vezes gravidade, vezes a variação da altura. Se for uma força elástica, então o trabalho da força elástica é a constante K, a variação dessa deformação ao quadrado sobre 2, e se for na energia cinética, é a massa, variação da energia cinética ao quadrado sobre 2, tá? Variação da massa, variação da velocidade ao quadrado sobre 2, beleza? Só que se eu colocar aqui as equações da energia potencial e cinética, a gente vai ver que os cálculos são muito semelhantes, tá? Ó, tá aqui, ó. Energia potencial é massa, gravidade, altura. Mudou só que eu tive a variação, tá? Aqui, energia elástica é kx quadrado sobre 2, energia cinética é mv quadrado sobre 2. Então, significa que eu tenho uma relação muito semelhante entre trabalho e energia. Lembrando que o trabalho é a variação dessa energia, tá? Então, vamos lá. Se um sistema, né, se ele ganha energia ou se ele perde energia, ele é por conta que foi realizado um trabalho ali, tá? Então, se ele perde energia, que ele dissipa energia, é porque ele também está tendo uma realização, pode ser um fato de uma realização de trabalho, tá bem? Agora vamos fazer alguns exercícios. Eu peguei três exercícios de vestibulares, tá? Para a gente poder entender como funciona e como cai no vestibular. Então vamos lá. Isso aqui é da Federal do Paraná, 2023. Nas questões, as medidas são feitas por um referencial inercial. O módulo da aceleração gravitacional é representado por G. Onde for necessário, use G igual a 10 metros por segundo para o módulo da aceleração gravitacional. Então vamos lá. Um objeto de massa m, constante, está inicialmente parado. Olha, gente, essa informação é importantíssima. Vou até parar um pouco a leitura do texto. Porque está dizendo que ele é parado, a gente tem que entender que a sua velocidade inicial, ela é 0. Tá bom? Então, velocidade inicial é 0. Sob uma pista retilínea horizontal. Sobre ele passa a agir, num dado instante, uma força resultante constante de módulo F.
também horizontal, paralela à pista, que produz no objeto um deslocamento D. Então está aqui, deslocamento D. Ao longo da pista. A atuação da força cessa após produzir o deslocamento D. Sabe-se que M, ou seja, massa, é 500 gramas, F, que é força, 160 newtons, e D, que é deslocamento, está em centímetros. Considerando as informações apresentadas, assinala a alternativa que apresenta corretamente o módulo da velocidade do objeto após sofrer o deslocamento D. Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu vou separar esses dados. A pergunta do exercício é a velocidade. Quanto vale essa velocidade final? Para isso, vamos colocar as informações que ele passou. A primeira coisa que ele passou para a gente foi gravidade. Gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A massa está em 500 gramas. Num exercício de mecânica, eu não posso ficar usando valores em gramas, então eu tenho que converter para quilos. Se eu pegar 500 gramas e passar para aquilo, é só dividir por 1000, não é? Então vai ser, 500 gramas, que é igual a 0,5 quilos. A força está em newton, ok, 160 newtons. E aqui a distância do deslocamento também está em centímetros. Preciso passar para metros. E para escrever o deslocamento de centímetro para metro, é só dividir por 100, tá? Então, 100 centímetros, que é igual a 0,1 metro, beleza? Como é que eu sei que esse exercício é um exercício de trabalho? Primeira coisa, pessoal, as informações que ele está me dando, vou calcular a velocidade, mas ele não está me dando na aceleração, ele está me dando força. Então eu posso usar o quê? Força resultante, beleza? Além disso, ele está me dando deslocamento. Força, deslocamento é trabalho. E se ele me pede velocidade, teorema da energia cinética. Então é trabalho que é a variação da energia. Então aqui, pegando as informações, vamos lá. Trabalho é a variação de energia cinética. Trabalho vai ser massa, velocidade ao quadrado sobre 2, menos massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Só que ele não me deu algumas informações ainda, né? Na verdade, está dentro do trabalho, né? Porque trabalho também é força vezes deslocamento. Então, a gente aproveita isso aqui, Força vezes deslocamento é igual a massa, velocidade ao quadrado sobre 2. E antes de continuar, vamos olhar aqui, pessoal. Lembra que eu falei para marcar bem essa informação? Que ele no começo estava parado. Olha só, se eu pegar essa velocidade inicial e colocar 0 aqui, vai zerar toda essa parte da equação. Sim? Então todo esse resultado aqui vai dar 0. Ou seja, força vezes distância igual a massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. E aí dá para a gente calcular. Lembrando que força, 160 newtons. Deslocamento, 0,1. É igual a massa, que vai ser 0,5. Velocidade ao quadrado, ele é o que a gente vai calcular. Tudo dividido por 2. De 160 por 0 vezes 0,1, isso vai dar 16. 16 vezes 2, dividido por 0,5, é igual a velocidade ao quadrado. Então, pessoal, eu estou passando os passos, né? Então, aqui eu vou ter velocidade ao quadrado é igual a 32, dividir por meio é isso aqui, não é? 1 sobre 2. Mantenho o primeiro, multiplico pelo inverso, isso vai dar 64. Ele quer saber a velocidade ao quadrado? Não, ele quer saber a velocidade. Então, velocidade é a raiz de 64. Raiz de 64 é igual a 8. Então, tem aqui, velocidade do corpo é igual a 8 metros por segundo. Resposta correta, resposta C. Tá bem? Tranquilo?
Vamos lá para um próximo? Vamos lá. Agora é FAMEP, tá? Para medicina aí, ó. Quem gostaria? Uma bola de basquetebol de massa de 600 gramas, olha aqui de novo, hein? Gramas, tem que passar para quilo. É abandonada de uma altura de 1,90 m. Perfeito. Em relação ao solo. A bola colide com solo e retorna a uma altura de 1,5 metro. Desprezando a resistência do ar e adotando o valor de 10 metros por segundo ao quadrado para a aceleração da gravidade, a energia mecânica dissipada durante a colisão dessa bola possui o valor de, olha. Pessoal, vamos olhar bem. Aqui estava a bola, né? Essa bola, e aqui está o piso. Essa bola foi lançada, não, né? Foi abandonada, ela bateu, quicou e depois ela subiu numa outra altura. Essa altura aqui, ó, é 1,90 m. Essa altura aqui, 1,50 m, tá? 1,5, 1,9 ali. Deixa eu só ajustar aqui para ficar bonitinho. Concorda comigo que tem uma diferença de altura aqui, ó? Porque se ela tivesse a mesma energia, não tivesse perdido energia, ela teria voltado à sua posição, não é? E não teve uma diferença de altura? Pô, se teve uma diferença de energia, essa diferença de energia nada mais é do que o trabalho. E aí nós calculamos onde trabalho é a variação de energia. E olha só que interessante, isso aqui não é a altura máxima, e aqui não é uma outra altura máxima, é energia potencial. Então, para calcular esse trabalho, essa energia que foi perdida, é só calcular a variação dessa energia potencial. E energia potencial vai ser massa, gravidade e altura final, menos massa, gravidade e altura inicial. Eu nem vou colocar esse F, tá tão feio esse F. Deixar só MGH, menos MGH0, beleza? E agora vamos colocar os dados, né? Professor, posso deixar MG com MG em separado? Pode. Posso fazer. Ele aparece nos dois termos, né? Posso fazer isso aqui, ó. Massa, gravidade, aí fica altura menos H0. Pode ser assim também, tá? Mas eu vou fazer passo a passo para que não dê divergência, tá bom? Mas poderia fazer. Então, MGH, né? Deixa eu só apagar aqui que eu já vou colocar os dados, já os valores. Então, primeiro caso, a massa aqui, ó, é 600 gramas, né? Só que não vamos usar gramas, usar quilos. 0,6 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 1,9, menos 0,6 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 1,5. Então, vamos lá. Pessoal, 0,6 vezes 10 dá 6. 6 vezes 1,9 vai dar 11,4. Menos 0,6 vezes 10 dá 6, vezes 1,5, isso vai dar 9. Então, essa variação vai dar 2,4 joules. E olha só, 2,4, resposta C de casa, tá bem? Vamos fazer mais uma? Agora a gente vai fazer um que foi da FUVEST, tá? Esse exercício não é um exercício, eu queria só para deixar comparado, porque esse exercício é um exercício de conservação de energia. Como caiu na FUVEST do ano passado, então vamos aplicar ele aqui, tá? Para a gente já fazer ele, mas é um exercício de conservação de energia. E a gente não tem necessidade de calcular a parte de trabalho, tá? Mas vamos lá. Uma das modalidades do skates é o bowl, disputado em um espaço formado aproximado de bacia. Supondo um bowl com profundidade de 2,45 metros, qual a máxima velocidade que um skatista, partindo do repouso no ponto mais alto da bacia, poderia alcançar no ponto mais baixo? Então, vamos lá, pessoal. Ele está no ponto mais alto, então vou só fazer um pequeno desenho aqui, ó, ficou até bonitinho. Então ele está no ponto mais alto, partiu do repouso.
Quando ele chegar no ponto mais baixo, ele vai ter uma velocidade que eu chamo de velocidade máxima. E desse ponto aqui, ó, ele tem uma certa altura, tá? E aí vamos lá para a energia mecânica, né? Energia mecânica é igual a energia mecânica depois. Energia mecânica nesse ponto, se ele estava parado, não tem energia cinética, né? Porém, ele tem energia potencial. Então, energia potencial no primeiro ponto. Como ele desceu toda a altura, então somente tem velocidade, é igual a energia cinética depois. E aí vamos ao cálculo, né? Massa, gravidade, altura é igual a massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Professor, ele não passou a massa. Tudo bem. Como são valores comparativos, a massa vai cortar, ó. Massa aqui. Não depende da massa. Para encontrar a velocidade, só vou usar quem? Gravidade, altura é igual a velocidade ao quadrado sobre 2. Vamos escrever bonitinho? V ao quadrado é 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes 2,45. 2 vezes 45 dá 4,9, né? 4,9 vezes 10 dá 49. Então, V quadrado é igual a 49. Ah, vou extrair a raiz, né? Eu quero saber V. É a raiz de 49, ou seja, V igual a 7 metros por segundo. Resposta correta, C de casa também. Bom, gente, espero que tenha entendido a aula, tá? Tenha compreendido. Qualquer dúvida, manda lá no nosso comentário, nos comentários, tá? Para quem aí já conhece o nosso trabalho, compartilha, dê um like, tá? Para que a gente consiga crescer um pouquinho mais. Se tiver mais professores que quiserem trabalhar com a gente, podem entrar em contato com a plataforma. Aí conversa com o professor Maico, com o professor Paulo, professor Alessandro, que a gente vai crescendo aos pouquinhos, tá bom? Queria agradecer a todos vocês, um obrigado e tudo de bom. Tchau, tchau e até mais.